Olá a todos, meu nome é Bruno, eu sou assessor da presidência da Enque Júnior e o vídeo de hoje é sobre neutralização e captura de carbono na Enque Júnior. Eu vou começar com uma breve introdução para explicar sobre o que é e para que serve uma neutralização de carbono. Nada mais é do que um processo que visa tornar uma empresa carbono zero. E para isso é realizado um inventário para que a empresa ela possa saber o seu total impacto no meio ambiente, a sua emissão completa de carbono. E com isso ela possa corrigir o seu impacto no meio ambiente. Alguns benefícios da neutralização de carbono são o combate ao aquecimento global, pois, como todos sabem, a emissão descontrolada de carbono é um dos maiores causas para problemas climáticos. Uma melhora na imagem da empresa, e isso inclui até você poder realizar um marketing verde em cima disso, pois os clientes, eles cada vez mais estão interessados em empresas que contribuem para o meio ambiente. Redução de custos e impostos, e isso se conecta ao quarto benefício, que é a emissão de certificados de sustentabilidade, pois é possível conseguir alguns abonos de impostos e reduzir a partir da emissão de selo verde. E eu vou falar sobre o primeiro contato com o cliente, que é realizado a partir de 2 formulários que visam coletar essas informações para a realização do inventário. O primeiro formulário ele vem com ele coleta informações como o ano inventariado, o número de funcionários da empresa, duração do expediente e perguntas relacionadas aos escopos 1 de emissões diretas, 2 de emissões energéticas e 3 de emissões indiretas. Então, perguntas sugeridas para esse tipo de formulário seriam perguntas que quantificam o tipo, custo e quantidade de combustível utilizado durante o ano, o gasto anual com energia e o tipo de transporte terceirizado utilizado. E o segundo formulário, ele segue uma linha parecida, mas na questão de carbono gasto em viagens, principalmente. Então, fornecer o número de viagens ao trabalho, é interessante fornecer o meio de transporte utilizado, esse tipo de coisa, além de fornecer o consumo de combustível pelo deslocamento ao trabalho. Bom, gente, meu nome é Caio, sou assessor da presidência aqui da EQ Júnior também, e seguindo nessa linha de neutralização de carbono já apresentada, a gente vai adentrar mesmo na ferramenta que é utilizada. Bom, essa ferramenta, ela nada mais é do que o GHG Protocol. O GHG Protocol ele já existia há anos, mas em 2008 ela foi adaptada ao molde brasileiro. Então, de certa forma, que várias indústrias, fábricas, empresas pudessem seguir uma padronização e assim quantificar de certa forma parecida, entre aspas, o seu carbono emitido. Então, os objetivos vão girar muito em torno de estimular uma cultura corporativa e também adentrar ao mundo verde de produção, além de certa forma que a gente estuda desde a escola e até é alinhado ao mundo global de hoje em dia, que é os gases de efeito estufa. Então, o CO2 ele vai estar embutido nesse meio. Então, essa padronização e esse segmento desse GHG protocolo é, de certa forma, para minimizar e até, de certa forma, neutralizar essa emissão total. Então, a gente vai explicar um pouquinho mais detalhadamente sobre essa inserção de dados nessa planilha do GHG Protocol. Então, embutido nesse programa, vem uma planilha interativa. Nessa planilha interativa, a gente consegue observar o quê? A divisão de abas gerais, como uma planilha normal. Então, ela é bem simples para ser preenchida pelo próprio proprietário ou representante legal da empresa. Então, ela vai conter as abas na parte inferior. Então, essas abas vão ter as introduções, desde a história da empresa, até um resumo de certa forma, para ter uma história mesmo a ser contada de toda a melhoria, de toda a quantidade de carbono que foi deixada de emitir. Então, como foi citado antes, ela vai estar subdividida e o seu preenchimento vai seguir a ordenagem de escopos. Então, de escopo 1, a gente vai ter essas emissões diretas, como é o caso de combustões móveis, emissões por atividades agrícolas, emissões de processos industriais até mesmo.
Então, ela vai ser preenchida na cor azul, vai ser observada na planilha, assim, que o proprietário responsável desejar neutralizar, de certa forma, o carbono de sua empresa. O escopo 2 ele vai ser preenchido na cor laranja, e esse escopo 2 ele é basicamente emissões energéticas, ou seja, são emissões indiretas pela compra de energia elétrica. Então, também tem incluso as perdas por transmissão, como é o caso de, por exemplo, a gente tem uma base de produção de energia elétrica, mas a gente tem suas perdas para serem transmitidas à nossa empresa. Então, tudo isso vai girar em torno desse escopo 2 e todas as emissões que giram em torno disso também devem ser incluídas nessa planilha e preenchidas com a cor laranja. O escopo 3, que é o escopo de emissões indiretas, esse escopo 3 ele vai ser preenchido da cor amarela e ele é muito ligado às emissões por transporte e distribuição. Então, deslocamento de funcionários, viagens a negócio, tratamento de resíduos sólidos vão ser inclusos nesse escopo. Então, é uma planilha bem detalhada, porém bem simples de ser preenchida. E algumas observações dela tem que ser muito levado em conta, que é o quê? É fundamental a padronização das unidades, tá? Então, na planilha mesmo já vem um conversor de unidades, então todas as unidades devem ser padronizadas para o resultado final ser um resultado, de certa forma, desejável e agradável ao cliente, tá? Então, além disso, o cliente é fundamental ele ter esse preenchimento, que são as células nessa cor rosa, para ter uma organização e também que vai ser muito girado em torno do resumo e da história a ser contada também. Então, ele vai ter esse preenchimento e uma coisa que ficou de ser dita, que é o ano inventariado. É muito importante que o ano seja citado e o ano de neutralização seja destacado. Então, ele vai girar muito em torno de uma produção e de uma neutralização anual, de um ano específico. Certo. Então, agora a gente vai falar sobre os planos, que são divididos entre fixação e neutralização. O plano de fixação é um processo em que o cliente ele já possui uma área de plantio e gostaria de plantar árvores nesse terreno para que seja realizado um sequestro de carbono para basicamente compensar o carbono emitido pela sua indústria com o carbono sequestrado pelas plantas. Seguindo nessa linha também, um dos outros planos é o plano de neutralização. Esse plano de neutralização é uma coisa, querendo ou não, um pouco mais robusta, que é uma parte bem primitiva mesmo do cliente não ter essa área de plantio ou não ter nenhum meio viável ainda de ter essa neutralização e esse, de certa forma, sequestro também de carbono. Então, a gente vai ter a parte de créditos de carbono dentro da neutralização. Esses créditos de carbono, eles devem ser efetuados por uma empresa sênior, porque muitas empresas júniores não têm a regulamentação necessária para emitir os selos e até mesmo adentrar em meios internacionais de emissão. Então, esses créditos e essa venda não pode ser intermediada por uma empresa júnior, por exemplo, mas que é um meio também de girar lucro para a empresa e que muitas empresas, muitas indústrias, muitas fábricas hoje em dia buscam muito a venda dos seus carbonos excedentes. Outro ponto é o plantio de árvores, como foi citado. Nesse plantio de árvores, como foi dito, não temos essa área de plantio, então tem que ter um estudo prévio de espécies que vão ser plantadas, tem que ter um estudo prévio da área e da quantidade de hectares que são necessários para neutralizar a emissão anual, como foi dita e como é necessária na planilha, um ano inventariado. Então, é mais uma base de cálculo seguida de também buscas bibliográficas de adentrar numa área biológica, querendo ou não só na parte engenharia em si. Perfeito. Esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até. Tchau, tchau.